Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Voltando aqui ao canal nesta manhã, para a honra e glória do nome do Senhor, com uma palavra que o Senhor me entregou nesta manhã. Está em Josué 22, 6:22, que nos diz assim: Josué, porém, disse aos seus 2 homens, que tinha espiado a terra: Entrarei na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com todo quanto estiver, como lhe tenho-lhes jurado. Né? É só esse versículo que eu quero meditar nessa manhã. Todos nós conhecemos a história de Rabi, né? Sabemos que Rabi, ela era uma prostituta, né, que habitava ali em Jericó. E a gente sabe que Jericó era uma cidade tomada, né, pelo outro povo, né? Um povo o qual adorava, né? Tinha os seus deuses, adorava deuses pagãos, adorava Baal, e era um povo totalmente voltado para a idolatria. Era esse povo. E Rabi, ela fazia parte desse povo. E ela era prostituta ali naquele lugar. Só que a fama de Israel era tão grande ali sobre aqueles lugares que chegou sobre Jericó. E quando Rabi soube que estava ali em Jericó 2 homens, né, que estava ali espiando a terra, Deus permite ali que aqueles 2 homens tenham um encontro com Rabi. E quando eles se revelam a Rabi, quem eles são, Rabi, ela tem coragem de tomar uma atitude. Porque por ela saber quem é o povo dela, o rei o qual ela servia, um rei que não tinha piedade nem dó do seu povo, muito menos de outro povo, ainda mais de Israel, que era um povo que ameaçava Jericó, com a grandeza do nosso Deus, o quanto nosso Deus fazia por Israel. Então ali, o povo de Jericó, ele vivia já temeroso. E quando Rabi ali se depara ali com aqueles 2 homens, Rabi, ela toma uma atitude. Porque ali ela fica sabendo que o rei descobriu ali que tinha 2 homens ali na cidade espiando a terra. E Rabi ali toma uma atitude, arrisca a sua vida, arrisca a vida da sua família. E ela esconde ali o povo. Ou ela esconde ali aqueles 2 homens do povo, do rei, dos soldados. Ela esconde ali dentro da sua casa. Leva para dentro da sua casa. Consegue um esconderijo ali na laje. E esconde aqueles 2 homens ali. E a gente vai ver que quando aqueles 2 homens, eles se dão conta que eles sobreviveram do ataque do rei, dos soldados, do povo daquela cidade,
a gente vai ver que Rabi, ela pede aqueles 2 homens, porque ela reconhece que Israel é um povo diferente. Israel serve um Deus diferente. E Rabi, ela entra em acordo ali com aqueles homens. E ela faz aqueles homens ali prometer, aqueles 2 homens ali prometer, que quando Israel viesse tomar Jericó, que eles tivessem piedade dela, da família dela, que eles tivessem piedade dela e da família dela, para que eles sobrevivessem, né? E ali eles fizeram um acordo com Rabi. Fizeram um acordo com Rabi e prometeram a Rabi que a Rabi não morreria. Não morreria. E nem a família dela. A gente vai ver no texto que quando Israel ataca Jericó, quando aquela cidade é destruída, quando aquela cidade ela é queimada, ela é destruída, somente a casa de Rabi fica de pé. Somente a casa de Rabi, ela fica intacta, ela fica de pé. E quando aqueles 2 homens chegam em Israel, que eles contam ali para Josué o acontecido, o ocorrido, Josué logo assina embaixo. E Josué logo dá ordem, né? Josué concorda que quando eles vão atacar ali Jericó, Josué fala com os 2 homens que espiou a terra. Vai lá na casa da prostituta, qual vocês falaram que fizeram acordo em nome do nosso Deus. Vai lá e tira ela de lá. Tira ela e toda a família dela de lá. E assim eles fizeram. E o texto vai nos falar que Rabi, ela habitou junto com Israel, ela habitou ali junto com o povo israelita. E ela foi aprender do Senhor. Ela aprendeu do Senhor. E a gente vai ver que Rabi, ela se tornou uma mulher virtuosa. Ela se tornou uma mulher virtuosa. Que Rabi, ela casou e que da descendência dela, né? Que veio a descendência de Davi, foi da descendência de Rabi, né? Que o nosso Cristo, ele veio sobre essa terra. E a importância de Rabi nesse texto. O que eu entendo com esse texto? Eu entendo, né? Que o Senhor, ele não escolhe, né? Ele não escolhe as pessoas pelo que elas são. Mas o Senhor, ele forma o caráter da pessoa. Ele forma a história de uma pessoa. Então não importa a sua cor, não importa a sua história hoje, não importa o que você já viveu, o que você já praticou. Quando Deus chama, ele é Deus que muda caráter. Ele muda o caráter. Ele muda a história. Foi como ele fez com Rabi. Eu imagino Rabi uma mulher totalmente desvalorizada. Desvalorizada sobre a terra,
sobre aquele povo, uma prostituta, o qual ninguém dava valor. Mas o Senhor usa Rabi ali para fazer a vontade dele, para livrar o seu povo, para livrar ali aqueles homens, fazer parte do povo de Deus. E quando Rabi toma essa atitude, quando o Senhor vê a coragem que Rabi tem, o Senhor olha para Rabi. Eu acredito que o Senhor, ele olha para Rabi e ali ele decide mudar a história de Rabi. Naquele momento que ele vê a atitude de Rabi, ele olha para Rabi, naquele momento ele decide mudar a história de Rabi. E ele faz de Rabi uma mulher virtuosa. Porque o Senhor entrega Rabi ali para Israel. Eu acredito que ali Rabi é como uma pedra bruta. Ela vai totalmente sem experiência alguma para dentro de Israel ali. E ali ela começa a ser lapidada, começa a se aprender do Senhor. E depois que ela é lapidada, depois que ela aprende quem realmente é o Senhor, ali ela se interessa pelas coisas de Deus. Quando ela se interessa realmente ali pelas coisas do Senhor, o Senhor vai e prepara um casamento a Rabi. Dá uma família para Rabi. E da família de Rabi vem ali, né? Que é a descendência de Davi, vem ali os avós de Davi. E ali da descendência de Davi é que vem ali, né, a existência do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Isso me faz lembrar também de uma promessa que o Senhor fez a Davi. De uma promessa que o Senhor, ele fez a Davi, quando ele promete a Davi que seria da descendência de Davi. Quando o Senhor fala com Davi, Davi, é da tua descendência. A tua descendência que sentará ao reino. E a gente vai entender ali que quando o Senhor estava falando isso, não estava falando só de Salomão, mas já estava falando do Cristo, que era da geração de Davi, da descendência de Davi. Que o Cristo, nosso Senhor, viria e sentaria no reino dos céus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então as promessas do Senhor, ela não morre, mas ela se renova em nossas vidas. Ela se renova a cada dia. E Rabi é um grande exemplo para nossas vidas. Porque quantas vezes nós olhamos para as pessoas como elas são e julgamos as pessoas. Porque muitas das vezes vê pessoas praticando aquilo que não vai de acordo com a palavra do Senhor. Mas nós não sabemos a história dessa pessoa, nós não conhecemos o coração dessa pessoa, nós não sabemos o que Deus tem com essa pessoa. Somente o Senhor sabe. Em vermos de julgarmos,
Vamos levantar a mão para essas pessoas. Vamos orarmos por essas pessoas. Eu tive uma experiência muito grande esses dias. E orei a Deus, tenho orado a Deus. Porque eu quero deixar frisar isto aqui em nossas vidas. Nós cristãos. Quantas almas eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro. Quantas almas têm morrido? E têm morrido dentro da igreja, ao nosso lado. E nós não temos percebido. Sabe por que nós não temos percebido? Que muitas das vezes nós queremos nos achar mais santo do que o outro. Muitas das vezes porque Deus me usa, porque Deus usa alguém, muitas das vezes queremos nos aproveitar disso e acharmos que somos melhores, mas não somos. Não somos melhores. Se muitas das vezes somos usados por Deus, é pela misericórdia do Senhor. E por que pela misericórdia do Senhor? Uma coisa eu tenho entendido, que muitas das vezes Deus nos usa, porque muitas das vezes a incredulidade está maior na gente do que no irmão, do que no outro. E se Deus não nos usar, se nós não tiver esse contato com Deus, talvez nós seremos mais incrédulos do que aquele que nem ouve a palavra de Deus, nem ouve a voz de Deus, mas crê só na palavra. E muitas das vezes nós não queremos crer só na palavra, nós queremos ouvir a voz de Deus para saber que Deus é conosco. E eu tive uma experiência muito grande. Eu conheci uma moça e eu não vou dar muito detalhe porque Deus sabe quem é. E essa moça, eu conversando com ela comprando umas coisas estranhas, né? E eu perguntei a essa moça, ela estava comprando bebida, velas, essas coisas, né? Uma moça jovem. E eu perguntei a essa moça, para que ela queria tudo aquilo? Porque me chamou a atenção, porque é uma moça jovem. E essa moça, ela falou comigo que era para fazer trabalhos. E falou o nome, né, das personagens qual ela iria oferecer esses trabalhos. E eu falei com ela assim, por que você faz isso? Você nasceu aprendendo a fazer essas coisas? Ela falou que não. Ela era da igreja. Ela falou comigo. Não, eu sou da igreja. E a minha família toda é da igreja. Eu falei, mas o que te levou a sair dos caminhos do Senhor e praticar essas coisas? Ela falou, porque eu vi que a igreja não me ajudou em nada. A igreja só me feriu. A igreja não me ajudou em nada. Ela falou lá no centro, ela disse que ela tem mais verdade do que dentro da igreja. Irmãos, eu sou uma cristã, eu creio em Deus, faço parte de uma congregação.
E talvez não seria de uma pessoa como eu que vocês gostariam de estar ouvindo essas palavras. Talvez seria de uma pessoa mundana. Mas você sabe por que vocês estão ouvindo uma palavra? Essa palavra como uma pessoa como a mim? Porque eu me vi naquela menina. Que quantas as vezes eu morri dentro da igreja e ninguém percebeu. Quantas das vezes eu saí de dentro da igreja chorando, em lágrimas, ferida, e ninguém percebeu. Mas você sabe quem foi o meu socorro bem presente? Foi o Senhor. Que os meus ouvidos ficaram atentos às vozes do Senhor. E todas as vezes eu ouvia o Senhor falar comigo. Eu ouvia a voz do Senhor. Quantas vezes eu senti o Espírito Santo soluçar ao meu lado. E eu olhava, eu não via ninguém, eu me perguntava, eu chegava até a repreender. E me perguntava, Senhor, por que eu estou ouvindo um choro, um soluço do meu lado? Eu repreendia, está repreendida em nome de Jesus. E de repente eu ouvia uma voz suave que falava comigo. Filha, eu te amo. Eu choro porque eu sinto a tua dor. Eu sou o teu Deus. Não deixas que essas coisas te afastem do meu caminho. Todas as vezes que você entrar dentro da minha casa, entra apenas com uma intenção de me adorar. Esquece tudo que tiver em tua volta. Querido, eu estou te falando isto aqui porque eu consegui ter esse discernimento, ouvir a voz do Senhor. Mas quem não tem o dom espiritual? Quem não tem o dom do discernimento? Como aquela jovem não teve o dom do discernimento. Não teve esse dom espiritual para definir ali. Como ela mesma me relatou. Você pensa, ela falou comigo, você pensa que o mal, que eu não vou citar aqui, está lá no centro? Ele está dentro da igreja. E eu não discordo que ele não habite dentro da igreja. Eu não discordo isso dela, não. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos relata. A Bíblia nos relata que o trigo e o joio, eles andam junto. E é isso que tem dentro da igreja. O trigo e o joio dentro da igreja estão juntos. Mas muitos não têm discernimento. Não têm discernimento do que é o trigo e do que é o joio. E é por isso que muitos se perdem dentro da igreja. Vocês querem um exemplo? Nós temos que estar na igreja e reconhecer quem nós somos em Deus e o que Deus é para conosco. Quem realmente adoramos e por que estamos ali. Vocês querem um exemplo? Tem um homem que habitou com Jesus até o último dia de Jesus sobre esta terra. Ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele via Jesus fazer milagre.
Ele via Jesus fazer milagre. Jesus amou ele. Mas ele não reconhecia quem realmente era Jesus. Ele estava ali não por amor a Jesus. Ele estava ao lado de Jesus. Mas por amor às maravilhas que ele via Jesus fazer. Mas quando ele viu ali Jesus perdendo, entre aspas, e quando ele viu ali que Jesus poderia perder, poderia ir para a cruz do Calvário, a qualquer momento, pessoas que se achavam poderosas, começou ali ter autoridade sobre Jesus. O que ele fez? No primeiro instante, ele traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes. E em nosso meio tem muitos Judas Iscariotes. Então, igreja, há tempo de buscarmos o discernimento do Senhor, porque estamos dentro da igreja, mas estamos perdendo almas para o mundo. Estamos perdendo. Por que estamos perdendo? Porque estamos dentro da igreja, mas não estamos com a intenção de adorar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Mas muitos estão dentro da igreja com a intenção de ter poder, com a intenção de ter cargo, com a intenção de ser melhor, com a intenção de ter mais autoridade um para com o outro ali dentro, enquanto almas estão morrendo ao nosso lado. Porque as pessoas têm tudo isso dentro da igreja, mas não tem uma coisa, o amor de Cristo. Para levantar as almas. Fala da palavra, prega a palavra. Mas não sabem praticar a palavra. Porque nem todos que estão ali em cima pregando a palavra, praticam. Que muitos vão ali pregar a palavra, mas não vão praticar a verdadeira palavra. Era o que Judas fazia. Judas andava com Jesus. Judas falava de Jesus. Mas Judas não praticava o amor de Cristo. Ele não praticava. Faz uma análise no seu coração. No dia de hoje. Olha a diferença de Rabi para Judas. Rabi era uma prostituta. Rabi não conhecia das leis de Deus. Mas Rabi, quando passou a conhecer a história do nosso Senhor, ela amou, sem nem sequer conhecer quem realmente era esse Deus, mas ela amou a Deus pela história. Judas andou com Jesus, conheceu Jesus, mas Judas amou as obras, mas não amou a Cristo. Eu deixo hoje, cristão. Hoje essa palavra é para você que se diz cristão. Uma pergunta no teu coração. Hoje, uma pergunta no teu coração. Que tipo de cristão é você hoje? Um cristão que ama as obras ou um cristão que ama aquele que morreu na cruz do Calvário? Aquele que se dispôs a dar a vida pela esta humanidade. Se você ama aquele que se dispôs a dar a vida por essa humanidade, então olhe por alma, resgate alma, ame alma. Não ama só as obras.
Porque Judas amou só as obras. Judas amou só aquilo que Jesus fazia. Mas ele não amou Jesus. Se você ama Jesus, você ama as obras. Mas se você ama as obras, você não consegue amar Jesus. Eu deixo essa alerta hoje para o seu coração, nesta manhã. E conversando ali com aquela jovem, eu preguei ali para ela. Eu falei de Jesus para ela. Falei que não era para ela deixar o espírito do engano enganar ela novamente. Mas para ela deixar a prática do pecado e não olhar para o Judas que fez ela cair, mas para ela olhar para Cristo, que esse o levanta. É esse que vai o levantar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada a Ele nos céus e na terra. Que essa palavra fique em nossos corações. Que você venha refletir nesta palavra essa manhã, para a honra e a glória do nome do Senhor. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo vai visitar a alma e o espírito daquela jovem. E vai fazer ela lembrar de quem realmente é, para Deus. Em nome de Jesus. Quero deixar uma intercessão no altar do Senhor. Nesta manhã. Querido e maravilhoso Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Eu te dou graças, Pai amado, Pai querido, pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, porque em Ti a honra, a glória e o poder nos céus e sobre a terra. Em nome de Jesus, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o poder é dado a Ti, meu Senhor da glória. Eu te louvo, meu Pai, eu te exalto, eu bendigo o Teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus, Pai, que desça, Senhor, sobre as nossas vidas o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo o poder é para o Senhor nos céus e na terra. Obrigada.